novamente pelo Coritiba, pela torcida do Coritiba, porque existia a expectativa de que o time conseguisse manter aquela evolução que demonstrou no jogo contra o São Paulo. Porque o que acontece? Até então, Antônio Carlos Zago não tinha tido tempo para treinar a equipe. Ele mesmo falava que o trabalho dele até então tinha sido baseado nas conversas. Até a partida contra o São Paulo, a gente teve um número do Coritiba que chega a ser engraçado. O Zago, ele teve 4 treinamentos com o elenco do Coritiba e ele, junto com a sua comissão técnica, tiveram 3 jogos oficiais. Isso é algo que acho que é inédito, né? Nunca tinha visto. Ele foi anunciado na sexta, aí ele assistiu o jogo contra o Fortaleza, foi 3-0 pro Fortaleza, aí ele pegou o avião, foi pro Recife, treinou o time lá, dirigiu o time contra o Sport, perdeu de 2-0, aí pegou o avião, desembarcou em Curitiba treino na quinta-feira, né? Fez um treino, jogou no sábado contra o São Paulo, né? Ainda o jogo foi no sábado, né? Se fosse no domingo, ele ainda teria mais um dia ali para fazer alguma coisinha, né? Aí teve uma semana, né? Por conta da eliminação. E nesse jogo contra o São Paulo, existiu uma evolução no Coritiba. Sim. Todo mundo conseguiu enxergar um Coritiba diferente, uma postura diferente do Coritiba nessa partida. E até entender esse esquema tático dele, né? Exatamente, teve até a questão fez sentido. Da forma que o elenco assimilou. O Vitor Luiz, que foi um jogador improvisado na posição, fez uma baita partida contra o São Paulo. A zaga do Coritiba foi muito mais coerente dentro de campo. Então a tendência era que realmente o Coritiba continuasse evoluindo. Mas nessa partida contra o Bahia, realmente o Coritiba apresentou muitas falhas, muitas dificuldades, muitos erros, e até em questão de posicionamento, né? Só que o que não dá pra passar pano é que o Coritiba teve uma semana pra trabalhar. E esse é o grande problema. É exatamente isso. Mas o moral da equipe tá lá embaixo, os jogadores são cabisbaixos. Beleza, não tem problema, tudo bem. Só que isso só vai se resolver com vitória. E pra você conseguir uma vitória, né? Você precisa construir a vitória. Você precisa construir o jogo. Você não vai vencer por acaso todos os jogos para se livrar de um rebaixamento. Você não vai vencer todos os jogos. O Palmeiras não vai vencer os jogos por acaso para ser campeão brasileiro. Certo? Então precisa de um time mais fortalecido. E se em uma semana, que era o problema do Zago, não tive tempo para treinar, só tive 3 treinos e 3 jogos. Aí tem uma semana para trabalhar e o time pareceu que evoluiu do jogo. Piorou, né? O jogo contra o São Paulo, é complicado. Essa na verdade foi realmente a sensação, né? O sentimento do torcedor coxa branca, porque até alguns até brincaram nas redes sociais, falaram, olha, o Coritiba tomara que jogue já na terça-feira, que não tenha tempo para treinar. Exatamente. Porque quem sabe dessa forma o time melhor conversar mais e treinar menos, pelo jeito, né? Então, vamos ficar O jogador até nem gosta de treinar, né? Ele acha que prefere ter uma conversa e tal. Ele prefere treinar do que ver o vídeo, pra ser bem sincero. E o técnico Antônio Carlos Zago falou a respeito disso. Ele fez um panorama da partida de ontem e disse que o Coritiba sofreu bastante no jogo contra o Bahia. Hoje sofremos muito, né? Principalmente o Bahia jogou muito entre linhas, nós não acompanhávamos o marcador, estávamos preocupados em defender as costas primeiro e depois pressionar. O futebol hoje, o futebol ofensivo é um futebol jogado para frente, de você correr para frente, o perde pressiona bem feito, começando dos atacantes, né? A gente não pode só falar da defesa, o sistema defensivo não foi bom hoje, né? Então perdeu a bola, pressiona. Isso aí a gente está tentando melhorar durante os treinamentos, fizemos bastante essa semana, mas leva um pouco mais do tempo e é de cada jogador também, né? Então, assim, perde pressiona tem que ser bem feito, você tem que estar bem compacto para poder fazer isso. Uma ou outra vez a gente procurou fazer, parece que a gente às vezes tem medo de encurtar e levar a bola nas costas, né? E a bola nas costas é sempre do companheiro que está fazendo a cobertura. Então, sofremos um pouco em cima disso hoje e vamos tentar corrigir para os próximos jogos. E já pensando na sequência do Coritiba no Campeonato Brasileiro, o Zago ele também fala já sobre mudanças, tanto na questão da escalação do Coritiba, como também, principalmente, na postura da equipe. Vamos tentar fazer de tudo, né? Até mudança
para o próximo jogo, podemos fazer também, né? Atacante não pode jogar com bola no pé. Atacante tem que incomodar os zagueiros, o adversário, né? Os zagueiros adversários. Tem que procurar se movimentar, tem que procurar se mexer, tem que atacar o espaço nas costas. Não deu para ir nas costas, volta de novo para jogar. Tem que dar opção, principalmente para o meio-campo. E a gente, assim, aqui está acostumado a jogar só com a bola no pé. Com a bola no pé, até eu, com 53 anos, eu vou jogar. Né? Se me der a bola no pé, eu sei o que fazer ainda. Então a gente tem que melhorar esse aspecto também. A gente tem que melhorar num todo, né? Num todo, desde a fase defensiva, a fase ofensiva, procurar jogar mais entre linhas. Né? A gente não pode praticar aquele futebol burocrático que é só pelo lado. A gente tem que procurar agredir o adversário. E é isso que a gente vem procurando fazer. Não é fácil, né? Porque é o início de um trabalho, não é fácil fazer com que os jogadores entendam isso, mas a gente vai bater em cima dessa tecla. Palavras do técnico Antônio Carlos Zago. Climão, hein? Que aproveitou para dar uma cutucada ali em alguns jogadores. Pra quem, né? Será? Em 3 coletivas, 2 ele cutucou, né? Pois é. E num ele tirou do jogo, né? Na primeira ele tirou do jogo, né? Lá no Recife. Esporte. Lá no Recife, né? Aleph Manga, né? Vamos dar nome aos bois. Ele aproveitou. Mas acho que... Eu imagino que o Aleph Manga tenha sido um dos jogadores cutucados ali pelo Zago nessa fala. Mas acho que ele dá um recado pro grupo, né? Sim. Ele fala ele fala especificamente de atacantes, né? E aí, claro, nesse jogo, né, o Coritiba produziu pouquíssimo, né? O Manga foi pouco acionado, o Pinho acho que pegou 12 vezes na bola, muito pouco também, né? Quase nada de acerto. Então pode ser um recado geral, mas enfim, é uma situação que preocupa, né? Porque o Coritiba falha demais na marcação, a defesa que parecia ter sido ajustada agora deu um passo atrás e ofensivamente o time parou de produzir. Com todo respeito ao Zago, mas ele vai morrer abraçado com esse esquema de 3 zagueiros, tá? Não deu certo, não vai dar certo. Você chegou a assistir a coletiva do Zago ontem ou não? Sim, assisti. Você viu o que ele falou sobre o esquema tático? Ele falou que 3-4-3 ou o esquema com 3 zagueiros, seja ele o 3-4-3 ou o 3-5-2, não é o esquema preferido dele. Ele falou que prefere o 4-4-2. Que nos outros clubes ele atuava no 4-4-2. Esse é o esquema dele. Mas que ele prefere jogar num estilo com 3 zagueiros, porque ele vê assim mais... assim, com as características dos jogadores. Mas ele não conhece os jogadores. Então, ele vê mais de acordo com as características dos jogadores do Coritiba. Aí eu não consigo entender. Vou repetir aqui. Ele vai morrer abraçado com um esquema com 3 zagueiros. Não vai funcionar. Não, e ele fala isso depois de uma partida que ele sofreu 3 gols. O Zago, ele tem no Coritiba 4 partidas, 9 gols sofridos. E ele improvisa um jogador na linha de 3 zagueiros. Ele tem um lateral esquerdo atuando como zagueiro. E mesmo assim ele fala que ele acha o esquema mais... Eu não acho ruim ele ter o lateral esquerdo como zagueiro, porque a principal saída de bola da saída de 3 com os 3 zagueiros é daí com o Vitor Luiz. Só que pra mim não vai funcionar. Não vai funcionar porque Coritiba é um time manco. Mas Coritiba não tem meio de campo, Coritiba não consegue criar jogada nenhuma. A jogada é sempre pelas laterais. Sempre, sempre. Se o Coritiba depender de alguma criação no meio de campo, não consegue fazer. Não consegue por quê? Porque o Bruno Gomes tem, além do trabalho de ajudar o Willian na marcação, de criar jogadas. E daí, se você não tiver com um dia inspirado do Caio ou do Manga, você não vai criar oportunidades para os atacantes, principalmente pro Pinho. E daí, quem que é o criticado maior da torcida? Rodrigo Pinho. Entendeu? Então, pra mim, não faz sentido. A mim, eu já falei isso 10 vezes. Fazia muito mais sentido jogar com os médicos, você tinha mais criação. O Bosquilha, e você quando entrou, obrigado a jogar pelos lados. O Gerson Canhotinha lá, campeão, tricampeão na Copa de 70, ele é comentarista, ele sempre fala que você ganha o jogo quando você domina o meio campo, né? Coritiba tem que criar um meio campo que possa dominar os jogos, que possa controlar as ações dos jogos. E o Coritiba no 3-4-3 é engolido no meio de campo toda vez. Porque não tem criação. Não tem, porque fica a cargo de... Do Bruno Gomes e do Willian Farias. E daí, naturalmente, o meio de campo que joga no 4-3-3, como boa parte do futebol brasileiro joga no 4-3-3, vai ganhar
É natural que ganhe. Porque deu o Coritiba que nem como fez contra o São Paulo. Cara, o Coritiba fez uma linha de 6 e uma linha de 4. E você acaba dependendo muito de um jogador, né? Contra o São Paulo, o Bruno Gomes até chegou muito bem ao ataque. Ele pisou bastante na área e acabou marcando o gol. Se ele tiver mal, não chega. Ontem, ele teve uma péssima jornada em campo. Bruno Gomes foi um dos piores. Não conseguia acompanhar o Tassiano, ele não conseguiu criar, não conseguiu marcar, e aí o Coritiba ficou sem produtividade nenhuma no seu meio campo. Esse é o grande problema, né? Tanto é que o Zago no intervalo tenta dar um pouco de vida ao meio campo colocando Bosquilha. Mas realmente você não pode depender de um atleta. Porque ele pode estar num dia não muito inspirado, que foi o que aconteceu ontem com o Bruno Gomes, que não conseguiu repetir a boa atuação que tinha contra o São Paulo. Você também tem a dependência pelos lados, você tem a dependência do Natanael. O Natanael tá muito mal. Fez uma boa partida contra o São Paulo, mas talvez tenha sido a primeira boa partida dele no ano. Mas ofensivamente, o Natanael não foi bem também contra o São Paulo. Ele fez uma boa partida num geral, na fase defensiva. Sim, mas não, foi irregular. Eu acho que ele foi. Pelo recorte que estava tendo nos últimos jogos, ele foi muito melhor. Ele evoluiu muito. Mas, na minha opinião, a principal característica do Natanael, e até foi quando ele mais ajudou o Coritiba no jogo contra o São Paulo, foi defendendo. O Natanael foi o maior ladrão de bolas daquele jogo. Né? Inclusive, entre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Natanael, na partida contra o São Paulo, foi o que teve o maior número de recuperações de bola. Então, acho complicado você depender dessas jogadas pelos lados. O Jamerson, tudo bem, ele já é um cara que tem mais essa característica ofensiva, ele chega à linha de fundo, ele gosta de jogada de profundidade, tem um bom cruzamento, mas o Natanael já tem um outro estilo de jogo. E aí, pra mim, o Zago erra no esquema tático do time. Eu acho que a falha tá ali no meio campo, né? Porque você imagine como que o Jamerson ia render, né? Se o Coritiba funcionasse melhor defensivamente. Potencializava o jogador. Potencializava demais. Aí, realmente, cara, todo o time fica abaixo, né? O próprio esquema do Antônio Oliveira, por exemplo, com os médios, ia fortalecer muito o Jamerson. Pro Jamerson, sim. Porque o Jamerson tem um entendimento do esquema e ele iria conseguir fazer facão, ele iria conseguir fazer infiltração pelo meio com muita facilidade, coisa que o Natanael não consegue. O Natanael fica preso naquela linha do campo e ele só vai e volta. Só o corredor. Vai e volta. Só o corredor. E quando ele não encaixa, não vai encaixar nunca. Agora o Jamerson conseguiria fazer. E daí é por isso que eu acho que, voltando para um 4-3-3 ou 4-4-2 mesmo que ele quer, pra mim seria muito mais interessante. Que ele falou que prefere, mas ele não quer, né? Porque ele já falou que também que ele vai manter o esquema com 3 zagueiros, mas que ele gosta mesmo do 4-4-2. Eu já falei isso semana passada, falei de novo. Mas de repente aí ele, por exemplo, eu tô falando antes, porque falar depois é história, contar a história. Ele vai morrer abraçado com o esquema. Por exemplo, o Marcelino Moreno, ele descobriu ontem, né, que o Marcelino Moreno existe. De repente, ele pode até começar a mudar esse conceito de 3-4-3 para um 4-4-2, começar a pensar no Marcelino Moreno como uma alternativa, que é, aliás, o que está pedindo a torcida, né? Para que pelo menos tenha uma oportunidade, quem sabe ele pode mudar um pouco aí o sistema de jogo, né? Dos 5 minutos que ele teve ontem em campo, né? E realmente o Marcelino Moreno deu uma movimentação muito interessante pro time. Acho que para jogar, para ver se também vai produzir, né, aquilo que se espera dele. Porque o Marcelino até agora também não deu a resposta que se esperava dele, né? Ele teve lá no começo alguns lampejos ali atuando pelo lado esquerdo com Antônio Oliveira, mas ele nunca se firmou, né, como o grande jogador que se criou a expectativa de que ele viria a ser no Coritiba, né? Ele também precisa fazer a parte dele aí, né? De imediato o Marcelino Moreno não será titular, mas acho que já na partida contra o Vasco, o torcedor do Coritiba vai ter a oportunidade de ver uma minutagem um pouco maior. Vai ter um recorte maior do futebol do Marcelino Moreno, porque ontem ele realmente deu uma resposta positiva dentro de campo. E como a torcida acaba pedindo, agora com o Zago realmente conhecendo o jogador e admitindo isso, acho que a tendência é que o Marcelino ele realmente comece a ter um pouco mais de oportunidade. Eu já acho que o Bosquilha cavou sua vaga no time titular. Pelo gol, principalmente. Deu também um passe em profundidade pro Manga ali, né? Que foi a chance que o Manga Bosquilha, teve. A única questão é a situação física dele, né? Se ele aguenta os 90 minutos e tal, né? Porque ele é um jogador que tem complicações aí com aspecto físico, né? Segundo o Coritiba, internamente uma pessoa me falou que hoje, pela primeira vez desde a chegada do jogador ao clube,
o Bosquilha está bem fisicamente, está no seu 100%. Ainda precisa adquirir um pouco de ritmo, esse tipo de coisa. Mas fisicamente, segundo o clube, ele agora está pronto para jogar. O jogo. Na temporada passada, ele chega depois de um longo período de inatividade, sem uma preparação adequada, porque ele ficou fora da pré-temporada pelo Internacional, já não vinha de uma temporada anterior com regularidade. Então ele chega pro Coritiba e tem muita dificuldade. Tanto é que ele se machuca na primeira partida que ele faz com a camisa do Coritiba. Aí agora, nesse ano, ele realmente faz um período de pré-temporada com a equipe. E após a pré-temporada, Linhares, o que pouquíssima gente sabe, o Bosquilha ele foi mandado para Maringá para fazer um procedimento ali especial. Então o Coritiba apostou na recuperação física desse jogador. Aí o que o Coritiba tem hoje de resposta é que agora o Bosquilha ele vai conseguir ter uma sequência, mas isso a gente só vai ver na prática, né? Exato.